Como é maravilhoso nós continuarmos firmes naquelas promessas que Deus sempre nos dá. Ele nos dá as promessas de ter cuidado de nós. Abrão tinha ido buscar Ló de volta, nós vimos semana passada. E daí ele encontra alguém muito importante. Diz assim: voltando Abrão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que ele havia se aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Zavé, isto é, o vale de Rei. Então Melquisedeque, rei de Salém, o sacerdote de Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos em suas mãos. Melquisedeque é uma personalidade que nós em muitas situações talvez não conseguimos nem entender direito quem é. Era uma personalidade muito importante, maior que Abrão. E a Bíblia não fala dele antes. E a Bíblia só fala dele aqui, nós vamos encontrá-lo em Hebreus 7 outra vez. Ele levava o título Rei da Justiça, Rei da Paz. Sobretudo ele foi comparado com o Filho de Deus, porque ele levava uma vida em comunhão com Deus. Ele encontrou Abrão após a batalha dos reis e o abençoou. Abrão recebeu essa bênção antes do rei dos sodomitas tentar homenageá-lo, de modo que Abrão rejeitou qualquer outra homenagem. Todas as outras homenagens ele não queria. Ele queria somente essa bênção especial que este homem veio trazer sobre a vida dele. Em João capítulo 5, o verso 44, nos diz assim: como vocês podem crer se aceitam glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? Abrão queria esta glória. O rei de Sodoma também foi encontrá-lo, mas ele queria a glória deste homem, que nós não sabemos quem ele era. Era um sacerdote do Senhor, uma personalidade misteriosa. Nós não sabemos de onde ele veio, para onde foi. Conhecemos somente seu ministério abençoado, um exemplo para servos de Cristo. Vá abençoar a vida dos outros. Vá derramar a graça e a bênção sobre a vida deles. Deixe que Deus abençoe a vida dos outros também. Por quê? Porque nós estamos trabalhando não para nós, não para uma igreja, não para pessoas, mas nós estamos trabalhando para o reino de Deus. E o reino de Deus precisa ser um reino unido, um reino que abençoa um ao outro, um reino que quer o bem um do outro, um reino que quer ver o nome de Deus sendo exaltado. Ele tinha 3 títulos, esse Melquisedeque. Ele é chamado de Rei da Justiça, Rei da Paz, sacerdote do Deus Altíssimo. Ele é um modelo de Cristo e dos crentes, é dito em Apocalipse capítulo 1, verso 6. É muito interessante nós olharmos para dentro da palavra de Deus. E quando nós olhamos para dentro da palavra de Deus, lá em Hebreus capítulo 7, ele começa falando sobre Melquisedeque: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor jurou, não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Jesus tornou-se por isso mesmo e a garantia de uma aliança superior. Mas ele reconhece que Melquisedeque foi um exemplo para a nossa vida. O que era seu ministério? Ele condiz com seus títulos. Ele abençoou Abrão em nome de Deus Altíssimo. Ele fortificou Abrão com pão e vinho. Abrão vinha de uma guerra com seus soldados, e ele traz pão e vinho para eles comerem. Quem experimentou o pão e vinho de Melquisedeque não desejava mais os bens de Sodoma, porque eram as bênçãos de Deus.
Quando nós experimentamos as bênçãos de Deus, muitas das coisas materiais têm muito pouco valor para nós. Eu sei que nós precisamos de algumas coisas, são necessárias algumas coisas, mas nós precisamos aprender cada dia mais que as coisas deste mundo não têm valor. Nós não vamos levar nada. O que nós vamos levar é a certeza de uma vida eterna. A grande importância de Melquisedeque está no fato de apontar para Jesus e sua grande dádiva. Se nós voltarmos lá para o livro de João, e gostamos de abrir o livro de João, porque o livro de João nos dá muita instrução maravilhosa, e no capítulo 6, os versos 31 a 36, nos mostram alguma coisa maravilhosa. Os nossos antepassados comeram o maná dos desertos, como está escrito, ele lhes deu comer o pão dos céus. Declarou-lhes Jesus, digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, Senhor, dá-nos sempre esse pão. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Este é o grande presente que nós recebemos. O presente que nós recebemos é a vida em Cristo Jesus. E o efeito desse encontro, Abraão lhe deu o dízimo. Diz ali adiante, mas Abraão respondeu ao rei, Abraão lhe deu o dízimo de tudo, e o rei de Sodoma disse a Abraão, dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. Mas Abraão respondeu ao rei, de mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, juro que não aceitarei nada que lhe pertence, e nem mesmo o cordão de uma correia da sandália, para que você jamais venha dizer, eu enriqueci Abraão. Nada aceitarei a não ser o que meus servos comeram, e a porção pertence a Abner, Escol e Manré, os quais me acompanharam, que eles recebam a porção. Mas Abraão só tinha um interesse, abençoar a vida de Melquisedeque, pois ele foi abençoado por Melquisedeque, e agora ele queria novamente abençoar esta vida. Que nós possamos ser pessoas assim, que vão estar abençoando outros, que vão estar olhando para o bem dos outros, que vão querer ver a glória dos outros acontecer. Por quê? Porque nada vai nos separar deste grande amor de Deus. Este amor que somente através de Jesus nós temos. E se nós temos este amor, nós precisamos levar ele ao conhecimento de outras pessoas, para que elas também possam se alegrar como nós nos alegramos em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe.